para que você não lute contra os pensamentos, você os reconhece como inúteis e que não os quer. Então você simplesmente retira a atenção deles, não os alimentando com sua consciência. Isso ajuda a quebrar o ciclo de pensamento compulsivo, que é não apenas compulsivo, mas também viciante. Um dos maiores vícios que a maioria dos humanos, provavelmente no planeta, é o vício em pensar demais. O pensamento excessivo que induz a felicidade. Talvez você não acredite nisso, mas quantos milhões de pessoas tornam suas vidas miseráveis por meios de milhões de pensamentos profundamente negativos, desnecessários, viciantes e destrutivos? É uma quantidade enorme de inconsciência sendo gerada. Não apenas as pessoas fazem isso consigo mesmas, mas quando você está profundamente identificado com o pensamento obsessivo e negativo, isso também influencia a maneira como você age. Se habitualmente os pensamentos que passam pela sua cabeça são destrutivos e você tem inimigos mentais com os quais está lutando, sem perceber que seu maior inimigo vive entre suas duas orelhas. Então você acaba tendo inimigos reais na vida. Assim você exterioriza isso e isso se torna um mundo que você cria, tornando-se um filtro através do qual você experimenta a chamada realidade, que acaba se tornando a sua realidade. E não é uma realidade agradável. Agora, se imaginarmos milhões de pessoas vivendo em tal estado inconsciente, elas criam sua realidade coletiva. Grande parte disso é retratado nas notícias mundiais todas as noites e na internet. Portanto, uma vez que você saiba que não os quer, você tem uma escolha. É aqui que a liberdade entra em jogo. Pode-se dizer que você tem uma escolha. Sem consciência, você não tem escolha nenhuma. Você age automaticamente. Você é governado pelos pensamentos. Mas quando você se torna consciente, quando você se desidentifica dos pensamentos e redireciona sua atenção para o corpo interior, você recupera a sua liberdade. Você não precisa mais ser escravo dos pensamentos compulsivos e negativos. Você pode escolher onde colocar sua atenção e como responder à vida de uma maneira mais consciente e criativa. A prática da consciência do corpo interior e da respiração consciente é uma forma poderosa de romper com um ciclo de pensamento compulsivo e recuperar sua liberdade interior. Ao se conectar com o momento presente e se tornar consciente do corpo, você pode encontrar um espaço de paz e tranquilidade que está além dos pensamentos incessantes. Esse é um caminho para a verdadeira liberdade e autotransformação. Funciona automaticamente. Você é pré-programado e o que passa pela sua mente é a programação. O condicionamento de sua mente desde a infância, criado pelo seu ambiente pessoal e cultural. Você é apenas um programa em funcionamento e não tem escolha, porque está tão identificado com o programa que está dormindo. Assim que você se torna consciente, a escolha entra em cena. Esse é um tópico interessante sobre o livre-arbítrio. Às vezes as pessoas fazem perguntas filosóficas, como: existe livre-arbítrio? Bem, sim e não. Podemos ver que quando você está totalmente condicionado, quando sua mente está totalmente programada e condicionada, não há livre-arbítrio. Parece que há livre-arbítrio porque você pode fazer escolhas, mas você não existe como uma entidade autônoma e independente. Você apenas parece estar conectado à totalidade da consciência. Então, quando parece que você está fazendo escolhas,
Na verdade, é a consciência que está se movendo através de você e fazendo a escolha. Você percebe que é uma parte inseparável disso. É bom acreditar que você está fazendo a escolha, mas se olhar mais profundamente, verá que a consciência se move através de você e está fazendo a escolha. Você percebe que é uma parte inseparável disso. Portanto, até certo ponto, parece que temos livre-arbítrio, especialmente quando comparado ao que era antes. Mas mesmo esse livre-arbítrio só faz sentido se você for uma entidade totalmente autônoma, totalmente separada do resto do mundo e de outras pessoas na consciência universal. No entanto, esse não é o caso. Você está conectado à totalidade e à consciência universal quando começa a despertar. Então há uma inteligência que é maior do que o conhecimento acumulado da mente. Uma inteligência emprestada através de seu ser, que também usa a inteligência universal, mas fica presa e limitada em uma forma de entidade ilusória. Portanto, a liberdade de escolha é algo que se revela à medida que despertamos para a verdadeira natureza da consciência. É um processo de se reconectar à totalidade e perceber que somos parte integrante dela. Nesse estado de despertar, a escolha se torna uma dança entre a consciência, que se move através de nós, e a consciência universal da qual fazemos parte. Você sente isso pela primeira vez. Você tem livre escolha em termos finais. Você não tem, mas isso não precisa preocupar você. Então, pela primeira vez, você tem livre escolha e pode escolher. Você pode se tornar responsável pelo seu estado de consciência. Então, é claro, você esquece novamente quando algo acontece. Você se perde novamente no condicionamento da mente. E então você percebe novamente que o despertar faz parte do processo pelo qual você está passando. É um processo porque você não está continuamente no mesmo nível de presença. Às vezes você está muito presente, talvez aqui, espero que possa sentir a energia. O campo da energia coletiva aqui durante essa entrevista. Você pode não estar tão presente quando sai daqui e vai para o aeroporto ou faz qualquer outra coisa. Ou quando chega em casa e se depara com sua rotina novamente. Todas as demandas surgem e você se perde em todas as coisas que precisa fazer. Isso realmente significa que você se perde em sua mente. E então, de repente, você percebe que isso está acontecendo. E então, você desperta novamente e toma uma respiração consciente. E você não acredita em sua mente quando ela diz: não tenho tempo para uma respiração consciente. Há muito o que fazer aqui e agora. A respiração consciente leva apenas 5 ou 6 segundos. Então, isso deve ser uma mentira, a menos que seja uma emergência absoluta. Todo mundo tem tempo para uma respiração consciente. E quase todo mundo tem tempo para 2 respirações conscientes, mesmo a pessoa mais ocupada. Portanto, uma respiração consciente é apenas para você. Se for abdominal, obviamente, coloca você em contato com o campo de energia do corpo interior. Faça uma breve pausa enquanto você expira e segure por alguns segundos. É tão adorável que podemos até querer dar uma terceira respiração consciente. Você se sente vivo, o corpo está vivo, mas não é apenas o que você sente. Não é apenas o corpo físico. É um campo de energia atrás do corpo físico. E por um momento você transcendeu a pessoa, a personalidade, o ego, ou como quiser chamar. Por um momento algo se abriu dentro de você, então tudo bem.
Qual é a próxima coisa que você tem que fazer? Isso é ser e fazer, mas um pouco disso permanece com você por um tempo. Veja, é um pouco da atenção, mesmo se você começar a fazer de novo, especialmente se você fizer isso várias vezes durante o dia. 2 ou 3 respirações conscientes. Isso faz uma enorme diferença em sua vida. E gradualmente você aprende a não se perder completamente nas atividades, seja o que for que você faça. Assim você pode estar lá e ainda um pouco de consciência, um pouco de quietude, um pouco de descanso, um ponto de poder dentro de você que não é perturbado por nada que acontece lá fora. Então você ainda pode fazer as coisas e você as faz de forma mais inteligente, porque isso conecta você à inteligência universal, e isso também é a semente da fonte da criatividade. Quando você usa sua mente para resolver um problema e pensa sobre as possibilidades, você pode falar sobre isso com alguém ou fazer isso sozinho, e acredita que está funcionando, mas então não consegue encontrar uma solução, e é hora de fazer 2, 3 ou 4 respirações conscientes. Então, em quietude, você fica tranquilo e sente o poder que vive em você. E quando você começa a pensar novamente, muitas vezes surge uma nova percepção ou solução para o problema. E se não for imediato, você repete o processo algumas vezes. E no momento em que menos esperar, de repente terá um insight. Ah, isso é a solução. Ou, isso é o que eu tenho que fazer. Isso acontece frequentemente. Outra coisa que ocorre, que é um pouco misteriosa ou estranha, como algumas pessoas podem chamar, é que quando você está conectado a esse ponto de poder, ao corpo interior, geralmente ocorrem eventos casuais ou encontros sincrônicos. Parecem ser exatamente a coisa certa no momento certo. Acontecem eventos úteis com mais frequência. Encontrar a pessoa certa em um encontro casual, por exemplo, ninguém pode prever de que maneira isso ocorrerá. E quando você percebe que isso realmente acontece, é algo incrível. A vida se torna mais útil e cooperativa do que era antes. No entanto, não estou sugerindo que a vida estará livre de desafios. Os desafios continuam a surgir e você precisa deles, porque você está passando pelo processo de despertar. Cada desafio é uma grande ajuda, pois te obriga a estar mais presente. E você começará a reconhecer os desafios como oportunidades para estar mais presente. Assim você aumenta a sua luz interior. De repente pode haver um terremoto e tudo ao seu redor desmorona, mas você permanece presente. Ou talvez seja uma situação em que você precise enfrentar a sua própria morte em vez de um terremoto. A consciência da morte é uma experiência maravilhosa. Já falamos sobre isso antes, sobre morrer antes de morrer. Sempre que você se desidentifica com o ego, com a mente egóica, é uma espécie de morte. E embora possa ser doloroso se você resistir, é uma boa morte. Quando a vida está te levando a experimentar a morte do ego, pode ser bastante doloroso, mas também é benéfico. Nesse processo, você está se desprendendo das limitações e das ilusões do ego, transcendendo a identificação com a mente e encontrando a sua verdadeira essência. É uma transformação profunda, um renascimento interior. Ao deixar de lado a fixação no eu separado, você se abre para uma consciência mais ampla, conectada à totalidade. E nesse estado de desapego, você descobre uma liberdade e uma plenitude
que vão além das limitações do ego. É importante lembrar que esse processo de morte do ego não é um evento único, mas sim um contínuo despertar. A cada momento você tem a oportunidade de se liberar das amarras do ego e viver a partir de um espaço de presença e consciência mais elevados. Essa jornada pode ser desafiadora, mas também é recompensadora. À medida que você se torna mais consciente e desperto, a vida se torna mais significativa. Os relacionamentos se tornam mais autênticos e o sentido de conexão com o todo se aprofunda. Portanto, abrace essa morte do ego como parte do seu processo de despertar. Reconheça a importância da morte do ego como uma oportunidade para crescer, se transformar e viver uma vida mais plena e consciente. Bem, ainda não passei pela morte física. Como disse o mestre Zen, que foi questionado sobre vida após a morte, eu não sei. E eles disseram: por que você não sabe que é o mestre? E ele disse: sim, eu sou o mestre, mas não sou um mestre morto. Mas eu fui muito fundo no que se poderia chamar de morte, para a identificação com a forma. Então, de certa forma, eu entrei nesse reino, de onde posso dizer e saber que, em última análise, o que vemos como morte é a dissolução da forma que o eterno em nós, que conheço em primeira mão, não pode ser tocado por isso. Então, o que exatamente acontece, eu diria que depende de qualquer estado de consciência em que você esteja. Esse deve ser um estado de consciência predominante nessa vida. Se nessa vida você esteve continuamente identificado com a forma, com o seu corpo, ou a forma psicológica de mim, isso significa consciência. Essa expressão de consciência ainda estava em um estado um tanto onírico, que é a identificação com a forma. E você pode facilmente extrapolar a partir disso se a tendência da consciência de se identificar com a forma ainda estava lá, o que de outras maneiras o despertar não aconteceu. Essa tendência continuará. Haverá mais identificação com a forma e o processo continuará. Como a consciência, que ainda não está totalmente desperta, continuará a se identificar com a forma novamente. E então, gradualmente, chegará a um lugar onde o despertar acontece. Ou, se já houve uma desidentificação da forma nessa vida, então você pode extrapolar a partir daí que o desejo compulsivo de se identificar com a forma e buscar outra forma, ou outro ciclo de identificação da forma, essa compulsão de buscar mais experiências através da identificação com a forma, então seria muito mais fraco, ou estaria completamente ausente. Nesse caso, a consciência que você é não está mais ligada a esse reino. E não buscará reexperimentar o reino da forma. Mas em ambos os casos, você realmente... Eu sei que posso lhe dizer que está tudo bem. Realmente não importa se essa pessoa agora precisa de mais experiências de identificação, caso em que isso acontecerá, ou se ele já está livre desse desejo, caso em que ele seguirá em frente e viverá em um reino que nem podemos conceber.
de onde estamos aqui. Eu tenho uma sensação profunda nas formas do que é isso, mas não precisamos falar sobre isso aqui. Tudo o que sabemos é nada. Esse é o começo de um curso de milagres, que é todo o curso de milagres resumido em 2 linhas. Nada real pode ser ameaçado, nada irreal existe. Nisto reside a paz de Deus. Aquilo que é real nele está além da forma. Qualquer um pode saber que, quando você vê um cadáver, percebe que não é mais quem você conhecia. Este não é o ser que você conheceu. Isso é apenas uma casca. Portanto, nada real pode ser ameaçado. Nada irreal existe em última análise. É por isso que os sábios de todas as tradições falam desse reino da forma como ilusório. Em última análise, depende de que nível você olha. O importante é que está tudo bem. Além da aparência, no nível da forma, que é o único nível onde existem as mortes, é uma transição de uma forma para outra forma, ou de uma forma para a ausência de forma. A morte é isso. Nada real morre. Nada real morre. O que quer dizer que, em última análise, não existe morte. Só parece haver. É uma transmutação da forma. Qualquer forma se dissolve ou busca alguma outra forma, alguma outra identificação com a forma. Como você sabe, os budistas e alguns outros estão se esforçando para o fim da reencarnação. Eles estão se esforçando para se fundir com o absoluto, com a natureza. E você pode encontrar em si mesmo, talvez as pessoas às vezes perguntam se você gostaria de reencarnar novamente, ou já teve o suficiente. E se você olhar para dentro de si mesmo, poderá descobrir também que isso depende do quanto você tem medo da morte. Porque há um desejo inconsciente nos humanos. E isso faz parte da personalidade, do ego, o desejo de experiência sensorial. O desejo de afirmar sua identidade de forma e experimentar mais do reino sensorial. Então, para algumas pessoas seria terrível não poder não reencarnar novamente, porque há um desejo por mais daquela experiência sensorial, física, e pela experiência de todos os tipos de coisas associadas à individualidade pessoal. E então, há isso. Ainda há a entidade não desperta ou a entidade semi-desperta, que ainda é atraída para a reencarnação. Então, para o que significa tomar forma novamente. E quando a vontade não existir mais, e você puder confiar, tentando em você mesmo, e se perguntando, eu quero reencarnar aqui de novo? Bem, eu certamente não tenho nenhum desejo por mais experiências sensoriais. Se eu reencarnar novamente, será uma espécie de serviço à humanidade ou uma oferenda. Mas quer dizer, quem iria querer ir? O que você quer passar de novo pela sua infância? Ou alguma outra infância? Meu Deus, eu não quero. Então ouço algumas pessoas dizerem que definitivamente já estão fartos disso. E não quero me reencarnar novamente. E então você diz, talvez aquele ser humano seja muito avançado.
Mas então pode ser que no dia seguinte, que o ser humano está falando com o gerente do banco no telefone e fica muito chateado com alguma coisa. Agora eu pensei que ele ou ela havia dito que não queria reencarnar novamente. Mas eles estão reencarnando novamente em completa identificação, com uma reação emocional, mental que surge. Toda vez que você se identifica com um pensamento e emoção completamente, você reencarna, você toma forma nisso. Portanto, o fim do ciclo de reencarnação no budismo deve ocorrer em sua vida. Em vez de ter a ideia de que em algum momento você chegará ao fim do ciclo do samsara e não saberá. A questão é, você ainda está continuamente reencarnando na forma. O que significa que está perdendo completamente a consciência de si mesmo como consciência. A identidade da essência não é perdida, mas totalmente encoberta. Então você realmente não sabe se vai ou não reencarnar. Você tem que se observar no dia a dia para saber se está ou não pronto para ir além do ciclo contínuo de reencarnação. A questão é, com que frequência no decorrer de um dia você reencarna? A primeira coisa a descobrir experimentalmente é que, como eu disse antes, sou um pouco estranho. É que você é essencialmente invisível. Não só o que posso ver de você, que é o corpo, mas às vezes posso ver certas coisas em seu campo emocional e mental. Bem, eu posso ouvir as palavras que você fala ou suas expressões faciais. Estou falando com todo mundo, não estou generalizando aqui. Mas posso ver expressões faciais que meio que me dão uma dica do que você está sentindo ou pensando. Mas qualquer um que estivesse procurando por você, no reino da fisicalidade, não encontraria. E se isso for demais, vamos por um momento, vamos falar sobre... Bom, isso talvez faça sentido para quem tem um cachorro ou gato em casa. Quando seu cachorro ou gato morre, o que pode ser uma coisa muito triste para as pessoas, e passamos aos humanos mais tarde, o que pode ser um pouco mais fácil, acho que vai ser mais fácil começar com um cachorro ou gato. Você pode perceber naquele momento em que de repente o cachorro está morto ou o gato está morto, mas tudo ainda está lá. O pelo, o corpo, podem até ser uns caroços deixados no corpo e aí está. Mas aquilo que você essencialmente amou e se relacionou, no cachorro ou no gato, não está mais lá. Então você ainda percebe que aquilo é o mesmo, mas algo essencialmente se foi. O que se foi é invisível. O que você ama no cachorro é, em última análise, embora seja o cachorro, você pode amar a aparência do cachorro e o que ele faz, mas quando você se relaciona com o cachorro, você essencialmente ama, embora ninguém possa ter expressado isso conscientemente, você ama a consciência do cachorro. É o que você ama no cachorro, ou no gato. E quando você olha nos olhos do cachorro, o que está olhando para você é que há uma consciência do cachorro olhando para você.
E quando isso acaba, o cachorro se foi. E é o mesmo com o humano. O que você ama em um humano é a consciência do outro ser humano. Agora, você mesmo, tudo isso é invisível, porque a consciência é o maior mistério do universo, que a ciência ainda não tem ideia do que fazer com ela. Não consegue explicar a consciência, e na maioria dos casos evita falar sobre a consciência. O maior mistério é o fato de que o universo é consciente e que você é consciente. Um cirurgião procurando por você, cortando o seu crânio e analisando o seu cérebro, não encontrará nem mesmo um traço seu. Nem mesmo encontrará nenhuma de suas incontáveis centenas de milhares ou milhões de memórias que você tem em algum lugar. De que forma uma memória sobrevive em você? É a memória do seu primeiro professor na escola? Acabei de mencionar a palavra e, de repente, me veio a imagem do primeiro professor que você teve na escola, veio até você. A memória de sua avó que faleceu, a lembrança da cama em que você dormiu, quando tinha 8 ou 10 anos. E eu só preciso mencioná-lo. Estava em algum lugar, mas onde isso morava em você? Isso estava em uma molécula no átomo? Aquele átomo era sua cama ou o que é isso? Ninguém sabe, ninguém pode encontrar nem mesmo as memórias que você faz da pessoa que você é. Quando não estou aqui ouvindo seus ensinamentos e volto para casa, e há tempestades e caos, fico cansado e oprimido. A coisa em que continuo tropeçando e lutando é a reação. Quando há apenas dor no corpo, seus ensinamentos me ajudaram muito com isso. Mas quando a raiva é a reação, especialmente quando há estresse, e eu tenho 3 filhos meninos, percebo que a reação acontece antes que eu possa me conter. Eu ouvi você responder a uma pergunta sobre isso, mas em algum lugar eu mantenho essa luta. Mesmo quando a presença meio que, eu suponho, está crescendo, é difícil de determinar, porque não estou em um relacionamento, o que é outro gatilho. Sou apenas eu, as crianças e as coisas da vida que acontecem e que são irritantes ou estressantes. Você pode dar um pouco de esclarecimento sobre isso? Depois da reação, de repente, você percebe que houve a reação novamente. Logo depois, a presença volta, mas no momento em que a reação surge, tão rapidamente que toma conta de você, eu chamo isso de reatividade. Sim, às vezes é o que acontece, especialmente quando é com meus filhos. Eu me sinto culpado e então reajo mais. A mente humana é complicada. Agora, na vida da maioria das pessoas, há certas situações que têm uma maior probabilidade de provocar reatividade. No seu caso, talvez tenha a ver com as crianças fazendo coisas que não deveriam estar fazendo, ou qualquer outra forma de relacionamento. Relacionamentos também exigem menos de fora, mas quando há uma demanda, fico sobrecarregado. Quais são as formas usuais da reação? Raiva, irritação. A raiva é aquela com a qual eu tenho mais problemas, ela vem rápido. Há situações em que você sabe que quase pode vê-la chegando. Você precisa estar muito alerta quando vê pessoas se comportando de uma certa maneira, como as crianças.
ou alguém próximo a você começando a falar sobre algo. Você vê isso acontecer com algumas pessoas. Existem certas áreas específicas que provocam reação. Pode haver pessoas que estão conscientes na maioria das áreas de suas vidas, mas ainda assim existem bolsões de reatividade. Há áreas onde as pessoas perdem a consciência e entram em reatividade. Para algumas isso tem a ver com relacionamentos íntimos. Elas podem perdê-la rapidamente. Outras questões, como financeiras, também são gatilhos. Sempre que eu falo sobre dinheiro, elas ficam com medo e reativas. Se você estiver alerta, pode observar a situação se desenvolvendo muito rapidamente. O que normalmente me faz reativo está acontecendo agora. É como se um trem estivesse vindo em sua direção e antes que aconteça, você pode notar que está se acumulando. Esse é o momento da prática, em que você percebe que a coisa mais importante é o seu estado de consciência. Você pode usar essa situação como uma parte da sua prática espiritual. Despertar não é eliminar situações, mas sim usar situações para incorporá-las em sua prática espiritual. Qualquer situação que surja se torna parte da sua prática. Não acredite quando a mente lhe diz que se você tivesse uma vida mais pacífica e um ambiente mais tranquilo, seria muito mais fácil despertar espiritualmente. Isso seria superficial. Você poderia se enganar pensando que está despertando, mas não seria algo profundo. Seria apenas um despertar superficial. As crianças e outras pessoas irritantes ao seu redor forçam você a ir mais fundo. Elas se tornam grandes oportunidades para isso. E como você aproveita essa oportunidade? Sabendo que isso já é útil, quando a situação começa a se acumular, você saberá que uma oportunidade está se aproximando. Você pode ver o que é, de repente, no comportamento normal das crianças ou de quem quer que seja. Você percebe isso chegando alguns segundos antes e há um estado de alerta que diz que está se aproximando. Quando chega, você percebe que ao entrar na consciência há um elemento de escolha. Você pode reagir ou pode permitir que a situação seja como é. As pessoas às vezes aprendem isso quando praticam meditação. Quando você se senta para meditar naturalmente, deseja que tudo ao seu redor fique quieto. A situação ideal que muitos imaginam para meditação é estar em uma sala muito silenciosa e completamente imperturbável. Você certamente não quer ter crianças gritando lá fora. Não deseja uma festa barulhenta ou uma furadeira começando a quebrar algo fora da sua janela enquanto você está meditando. O normal seria você reagir e dizer que não consegue meditar nessas situações. Você poderia até pensar, por que não posso morar num lugar mais tranquilo? Esse não é o jeito certo de fazer a minha meditação. Mas quando você medita, aconteça o que acontecer, você deve incorporar isso à sua prática e se render a isso. As crianças gritando do lado de fora, ou a furadeira barulhenta, se tornam parte do seu momento. O verdadeiro problema não é o barulho, mas a sua reação a ele. Se você deixar de lado a sua reação, resta apenas o som. O próprio ego se dissolve e o barulho passa por você. É preciso se render a isso. Você pode começar a praticar que quando medita, não há nada que não se torne parte de sua meditação. Você é um verdadeiro meditador quando não está reclamando de que as coisas não estão quietas o suficiente ao seu redor.
Se você ainda está tentando controlar o ambiente, então não sabe o que é meditação. Às vezes as pessoas aprendem a incorporar coisas aparentemente irritantes em sua prática, a não oferecer resistência ao momento presente, independentemente da forma que ele assumir. No seu caso, pode ser que as crianças estejam gritando, exigindo isso ou aquilo, e você é capaz de aceitar que elas estão gritando, porque é isso que as crianças fazem, sem se opor ou lutar internamente. Essa é a sua prática. Mas se você perder esse estado, perceberá de repente que o fez. No momento em que perde, você não sabe. Se soubesse, não o perderia. As pessoas costumam dizer, eu estou perdendo isso, sem saber o que realmente significa. Geralmente se referem à raiva, mas a verdadeira implicação é, vou perder completamente a consciência. Elas não têm consciência disso, mas isso é o que está implícito na frase. Você pode ficar completamente inconsciente em 1 minuto. Então é melhor você parar de falar ou fugir. Não mais quando você perde naquele momento, você não sabe. Você simplesmente perde porque ficou bastante inconsciente. Então chega o momento, depois de perder, em que alguma consciência volta e de repente você percebe que a perdeu. A próxima coisa que surge é a culpa, como você mencionou. No seu caso você diz, eu perdi, mas não deveria ter perdido. Você fica com raiva de si mesmo e então também fica com raiva das crianças. Agora você está com raiva de si mesmo e isso dá ainda mais combustível à raiva contra as crianças. Esse é o mecanismo. Então, em que ponto a consciência entra? Quando você aperte, você se foi e não há nada que você possa fazer para mudar isso. Momentos depois, talvez 1 minuto, eu não sei quanto tempo, 2 minutos, e você de repente diz, opa, eu perdi. E então, imediatamente surge uma reação por ter perdido, que é outra reação que adiciona mais uma camada de reatividade à camada original. E é assim que os humanos são complicados. Digamos que você queira ligar a TV. Você sente o impulso e diz, ok, aqui está a minha próxima prática espiritual. Agora vou atrasar a ativação desse programa da TV por 3 minutos. Durante esses 3 minutos você observa o impulso em você. É uma forma de energia e você observa. Lá está você. Sente que é como um pequeno gremlin ou algo assim. Dessa vez o espaço pode ser uma prática muito útil. Introduza um intervalo de tempo antes de ceder. Você não está dizendo não vou ceder, mas sim 3 minutos, vou me observar nesses 3 minutos. Você ilumina a luz da consciência nesse impulso que é uma forma de energia. Pode ser uma forma de energia que está em você, como uma emoção. Também pode invadir perigosamente a sua mente e fazer com que você crie justificativas para ceder. Como expliquei anteriormente com meu amigo, o pensamento vem à sua cabeça lhe explicando por que deve ceder a esse impulso. E é preciso estar presente e consciente o suficiente para não acreditar em todos os pensamentos. Durante esses 3 minutos, você observa. Não é uma prática espiritual maravilhosa e interessante?
Você aplica a consciência a ela por apenas 3 minutos. Depois de 3 minutos, você vê como se sente. Você pode não ter dissolvido, mas provavelmente ainda está lá. E então você pode pensar, eu acho que eu posso fazer mais 2 ou 3 minutos. Sou forte o suficiente para isso. Então você atinge 5 ou 6 minutos. Então, o que acontece depois disso? Não sabemos. É possível que o impulso tenha retrocedido para um estado inativo e de repente você não precise mais fazer isso. Também é possível que o impulso ainda esteja lá e você não consiga resistir depois de 5 minutos. Mas pelo menos no intervalo de 5 minutos, o intervalo de tempo foi muito importante. Quando algo assim acontece, você sempre introduz um intervalo de tempo para a sua prática espiritual, durante o qual você não o segura, mas observa. Não empurra para baixo, mas apenas observa. Então, se for um gremlin, você não diz, você deve segurá-lo. Não, você olha para ele. Agora, a coisa interessante quando você aplica a consciência a algo, você brilha a luz da consciência sobre isso. A possibilidade de transformação também está lá e surge quando você brilha a luz da consciência sobre isso. Esse é o famoso exemplo dos contos de fadas do sapo. Você não mata o sapo ou faz algo com ele, você beija o sapo. E no momento em que você o beija, o sapo se transforma no príncipe. Há algo feio, mas você dá aceitação e amor, e então a transformação acontece. Essa é a prática espiritual. Depois de um tempo, você descobrirá que inicialmente, talvez depois do intervalo de tempo, ainda faça isso, mas então gradualmente o intervalo fica mais longo, e você pode observar que a energia por trás do impulso enfraquece e diminui até a próxima vez. Gradualmente, os mecanismos de autossabotagem começam a desaparecer. Se você aplicar consciência a isso, você precisa observá-los. Pense no sapo. Esses são todos os sapos ou gremlins que vivem em você como campos de energia. As energias estão presas lá, mas não são ruins em si mesmas. Quando o corpo de dor se dissolve, a energia emocional fica presa. Quando o corpo de dor se dissolve, ela pode ser transformada em presença. É como um fogo que consome e transmuta a lenha em presença. Aqui temos novamente o famoso exemplo da alquimia na Idade Média. A alquimia deveria transformar o metal básico em ouro. Mas o verdadeiro significado por trás da alquimia era a transformação da consciência humana. E eles têm muitas imagens e assim por diante. Eles não podiam falar e escrever sobre isso abertamente, porque teriam sido executados pela igreja na época. Então tiveram que esconder todos esses símbolos como se estivessem fazendo a transformação do metal base em ouro. Algo inicialmente pouco desejável em algo maravilhoso. Esse é o processo alquímico de transmutação, que realmente é algo na psique humana. Há um longo tratado escrito por Carl Jung, o psicólogo, que fala sobre alquimia com inúmeras ilustrações e coisas simplesmente fascinantes. Mas é a transformação de algo indesejável inicialmente em consciência. E isso é para você. Você tem sorte de ter aquela prática espiritual projetada sob medida para você. Então, é uma prática maravilhosa. Essa é a sua prática. Não importa onde você pratica. Seja o que for.
Onde quer que você esteja em sua vida, você pratica com todas as situações. Todos os momentos são as duas dimensões. E esse é o fim do medo, que vem com o fato de o medo ser uma condição humana normal para a maioria das pessoas. Às vezes enterrado sob outra coisa. O medo em suas manifestações, nervosismo, tensão, ansiedade, a raiva, é realmente proveniente do medo. O estresse realmente é uma forma de medo. Todas as muitas formas do medo são bastante normais, porque isso é tudo que você sabe. Isso é medo. Você não sabe. Você nunca prestou atenção, mas uma vez que você sabe disso, isso também é o fim do medo, porque nada pode ser destruído. É por isso que um curso em milagres começa dizendo que isso é tudo que você precisa saber. O prólogo, o trecho antes de tudo começar, diz que esse curso pode ser resumido nas seguintes palavras: nada de real pode ser ameaçado e nada de irreal existe aqui. Nada de real pode ser ameaçado. E isso está aqui porque nada de irreal existe. Em última análise, no mundo da forma, não é real em si mesma. Nada de irreal existe aqui. O que significa saber que reside a paz de Deus. Deus, é claro, é o sem forma, o atemporal, o eterno, o não manifestado, que está dentro e além do mundo. Alguns de vocês, como mencionei anteriormente, são capazes de sair da mente deles e você pode praticar isso através de uma escolha consciente. Esteja presente. Apenas esteja presente. Você não carrega a sua história com você quando você está presente. A sua situação de vida. Eu uso essa palavra no Poder do Agora, muito importante, a sua situação de vida. Quando eu estava morando na Europa, na Inglaterra, uma manhã eu acordei e senti, por algum motivo, que eu tinha que ir embora. Não sabia porquê, mas o pensamento era tão forte e nunca foi embora. Não houve outro pensamento que dissesse, não, talvez eu devesse ficar. Esse pensamento saiu da presença. A questão é que realmente importa aqui perceber que você não é essa voz ou aquela voz. Você é algo mais profundo. Você é a consciência da presença. E a consciência da presença reconhece a voz apenas como uma voz na cabeça. Não acredita que esteja absolutamente certa e vê que é relativamente sem importância. Quem sou eu? É uma pergunta vital. Pergunte a si mesmo isso, e isso o levará mais fundo. Quem sou eu? Você é a presença. Mas você só pode perceber isso para si mesmo. Uma recomendação que tenho quando essas vozes recomeçarem é escolher conscientemente não seguir essa voz ou a outra voz, mas colocar sua atenção no campo de energia interno do seu corpo. Isso o liberta da conversa interna maluca na cabeça. É uma loucura essa conversa interna. Não é nada pessoal. É uma coisa humana. Quase todo mundo tem. Mas é uma loucura. Especialmente quando não há presença consciente por baixo dela. Ou você não sabe que existe, mas ainda assim não a descobriu. Então, quando a confusão surgir em sua mente, perceba que não há resposta. Coloque a atenção no que você é capaz de fazer. Focar no campo de energia interno do corpo.
Sim, é por isso que às vezes eu tenho certeza, como você disse, mas especialmente recentemente essa discussão começou. E eu não sei por quê. E a questão é, eu não sei. Tenho que desistir disso, mas tenho esse desejo de saber, o que é um pouco chato. Muitos humanos têm isso também, sim, mas é algo chato. Você tem que estar no caminho certo. Por outro lado, é compreensível que em um nível você queira saber, e há um lugar para isso. Mas há outra dimensão onde você precisa se sentir confortável em não saber. E essa é a dimensão do ser. Na dimensão do fazer, sim, às vezes você precisa descobrir as coisas, especialmente ao nível da prática da vida. Você pode achar que não consegue descobrir nesse nível qual é o seu destino, quem é você. Aquilo que você não consegue resolver mentalmente. Nesse nível, você tem que entrar em um lugar de não saber, e essa é a dimensão do ser. Não se mova apenas na dimensão de tentar descobrir coisas sobre sua vida, sobre as situações em que você está, sobre outras pessoas. Há um lugar para descobrir as coisas, mas um lugar mais importante é abraçar o estado de não saber. O que, claro, implica um estado de não pensar, onde você é simplesmente uma presença consciente e há um conhecimento mais profundo que não tem nada a ver com resolver qualquer coisa mentalmente. Esse é o lugar da sabedoria. Você precisa ser capaz de operar no nível humano, que é o nível de descobrir as coisas mentalmente. É claro que há situações em que você precisa disso, no trabalho, por exemplo, mas você também precisa ter acesso à dimensão mais profunda, que é a coisa mais vital. Em uma vida humana, descobrir que você existe em uma dimensão que não funciona através da descoberta mentalmente é algo fundamental. Na verdade, é o oposto disso, é abandonar o pensamento. Isso é quase assustador para o eu humano, que depende do pensamento e constrói uma identidade com base nele. Às vezes isso pode ser aterrorizante. E a mente não quer deixá-lo ir para esse lugar. Porque acredita que se você não estiver constantemente tentando descobrir o que é a sua vida e resolver as coisas mentalmente, a sua vida vai desabar. Você pode acordar no meio da noite e sentir que precisa se preocupar com os seus problemas. Há uma suposição subjacente de que se você não se preocupar com eles, não está assumindo a responsabilidade pela sua vida e que as coisas vão desmoronar ao seu redor. É claro que o oposto é verdadeiro. Assim você está criando muita turbulência desnecessária em sua vida e muita infelicidade desnecessária. Cerca de 90% da infelicidade humana surge não por causa das situações ao seu redor, mas por causa do que a mente diz sobre essas situações. A infelicidade é causada por certas histórias que sua mente cria, e não pela situação em si. Isso já foi descoberto há 2000 anos por filósofos na Grécia Antiga. Portanto, muito sofrimento desnecessário surge da mente humana. Você habita essas duas dimensões da vida, a dimensão humana e a dimensão do ser. E como eu disse antes, em algum lugar, você é um ser humano. Gosto dessa expressão em inglês porque na língua inglesa não temos uma palavra que inclua homens e mulheres. Você pode usar humano como substantivo, mas no passado sempre se lia sobre o homem, e isso deveria incluir mentalmente as mulheres. Mas não parece certo.
Qual é o destino do homem e qual é o destino da mulher? Era para incluir mulheres, mas não fazemos mais isso. Então temos um ser humano, e eu adoro isso, porque isso mostra as duas dimensões de quem você é. A dimensão humana, que é a mental, o trabalho na forma física, e a dimensão do ser, que é o informe, a quietude, a presença, e as duas se unem. Seu desafio é desviar sua atenção da mente. Não tente descobrir, nem mesmo tente descobrir como se livrar das vozes. Há muitas vozes sugerindo como se livrar das vozes. E esse é um passo fácil, mas é necessário um mínimo de consciência quando as vozes recomeçam. Você não quer que elas o dominem. Precisa ter essa consciência para não ficar imediatamente atraído para os pensamentos. Então, perceba que isso é inútil. É especialmente difícil se isso acontecer no meio da noite. O que você pode fazer? Qual é o sentido de se preocupar com qualquer coisa no meio da noite? Você não precisa. E na verdade é prejudicial. Então diga a si mesmo, eu estou fora disso. Coloque sua atenção a princípio nas mãos, sinta a energia em suas mãos e imediatamente você estará desviando a atenção do pensamento. As mãos parecem vivas, meus braços parecem vivos. Você nem precisa comentar, apenas sinta isso. O resto do corpo existe em um campo de vitalidade que é, na verdade, muito mais agradável do que pensar. É para lá que você vai. E isso se torna uma âncora para não pensar. Todo o corpo participa do surgimento do estado de consciência. Poderíamos dizer que cada célula está se tornando consciente, participando desse processo. Você pode sentir a vitalidade em cada célula do corpo. Então, você não se torna consciente apenas com a cabeça. A presença, o estado de presença, envolve todo o corpo. É lindo. E você rapidamente se encanta com isso. Você só precisa estar ciente de que os pensamentos tentarão voltar após 1 ou 2 minutos. Um pensamento tentará novamente dizer que isso é muito importante e que você deveria pensar sobre isso. Reconheça isso e diga, ok, eu deixo você ir. Você não luta contra isso. Não lute contra um pensamento. Dizer, vá embora, eu não quero você. É outro pensamento. Apenas reconheça que os pensamentos são como nuvens que passam. Você é o céu e este é o espaço interior.